Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? João, Evangelho segundo escreveu São João, 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, ou verdadeiramente serão livres. Então existe uma falsa liberdade, diga falsa liberdade. Se tem uma verdadeira liberdade, existe uma falsa, onde as pessoas, elas precisam entender de fato esse processo de libertação, esse processo de estar mais próximo a Deus. Oi Cidinha, tudo bem? Cidinha no culto, que pensa. Agora, por que o povo de Deus, a maioria dos quase 3 milhões, 99,99%, não entrou na terra prometida? Por que dos quase 3 milhões de pessoas, somente 2 entraram? Por que isso aconteceu? É isso que nós iremos descobrir nessa noite. É isso que nós vamos adentrar, É isso que nós queremos que Deus nos ensine, nos molde, nos oriente, de forma, pedagógica, de ensino, para que eu possa aplicar na minha vida. Todos nós, e a igreja a qual vocês congregam aqui, nós já ensinamos o fator da salvação, que é pela graça em Cristo Jesus. A salvação do amor que Deus tem para conosco, que morre na cruz e nos dá essa salvação. E digo isso de forma muito especial. Amém? Agora, todos nós temos um pecado, não digo pecados, e eu quero trabalhar em cima dessa ideia, desse tipo de pecado, que nós, às vezes, nós não entendemos de forma que esse pecado, ele é desenvolvido na nossa vida, porque a cruz de Cristo cuidou de mim acerca da libertação e da prática pecaminosa. Eu não era regenerado e fui regenerado por causa de Cristo. Uma vez aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me livra do peso do pecado. Embora isso sendo de fato algo que é ensinado, algumas pessoas têm que entender o processo da libertação, da unção do Espírito Santo para se fortalecer em Deus e continuar esse processo de santificação. E eu quero ir além, eu quero desvendar, eu quero ensinar para a igreja a respeito disso nessa noite. A respeito disso. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele destaca algo muito interessante para mim e para você. Ele fala de algo que nós precisamos dominar. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu quero uma igreja que comece a entender em quem ela crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não aceito uma igreja ignorante concernente a isso. Nós temos que entender e crer de forma correta, porque eu estou bem certo de que aquele que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, eu sei em quem eu tenho crido. Repita isso: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem você crê, de forma que você crê? Na verdade, amados, quando chegamos até Ele, nós somos apenas pecadores. Somos pessoas contra, um sistema que Deus determinou. Então nós fomos para Ele cheio de pecados. Mas o pecado, preste muita atenção nessa introdução. Na cruz do Calvário nós abandonamos o nosso pecado e colocamos na cruz. Só que ao mesmo tempo somos pessoas que vivemos vitimizadas do pecado. O que é isso? Alguém pecou contra nós, alguém cometeu um delito contra nós, e é sobre isso que eu quero tratar nessa noite a nível de libertação. Amém? Pecaram contra você, de alguma forma, e aí encheu o teu coração de mágoas, de feridas. Você foi vítima
de alguma atrocidade na vida, seja ela sexual, emocional, financeira, um abuso, uma injustiça, alguma coisa alguém comentou ou fez contra você, e você se tornou vítima disso. Você não cometeu o pecado, mas cometeram, e você se tornou vítima disso, dessa injustiça, dessa situação. E chegamos à igreja assim, vitimizados, cheios de problemas, também pecadores, mas uma vez que é apresentado a cruz, Jesus perdoa os nossos pecados. Diga amém. Você está entendendo? Mas como que eu lido com os pecados cometidos contra a minha vida, que eu não cometi, que eu não fiz, que abalaram o meu sistema emocional, que abalaram de alguma forma a minha emoção, que de alguma maneira isso veio contra mim, sem que eu agisse, sem que eu fizesse, sem que eu promovesse. Alguém foi contra a minha pessoa, de alguma maneira, como eu relacionei aqui, em qualquer área da minha vida. Jesus perdoa na cruz, mas como que eu lido com alguém que foi contra mim? Olha só que coisa interessante. Sou vítima do pecado. Você foi salvo, mas está confuso. Você foi salvo, porém não livre. Carrega em seus ombros um senso de autocrítica. Você foi agredido emocionalmente. Você é salvo, porém não liberto. Você não se sente liberto. As suas emoções estão abaladas. A sua vida está cheia de situações que você não consegue se libertar disso. Por isso João 8,36, Jesus disse, olha, se o Filho vos libertar, salvação, verdadeiramente sereis livres. Já é outra coisa. E como trabalhar isso? Ser livre, poder ir e vir, uma mente transformada, uma pessoa que tem um comportamento correto em Deus. Olha só, muitos são livres na teoria, não na prática, vitimizados por alguém que agrediu. Existe uma diferença entre estar seguro do pecado lá no Egito e estar livre de Faraó. Olha só o que eu vou dizer. Deus disse para Moisés, Moisés, toma um cordeiro, fala com que o pai da casa, o homem da casa, tome um cordeiro e pegue o animal, o sangue desse animal e passa nos umbrais da casa, porque o espírito de morte Moisés vai passar. Olha só que coisa interessante. Mas quando esse espírito de morte se aproximar, Moisés, e nos umbrais da casa, da porta ou da janela, tiver a marca do sangue, esse espírito de morte não entra. Porém, eles fizeram isso, porém, eles não estavam livres de Faraó, estavam no Egito. E isso acontece conosco, comigo, com você. Somos salvos pela cruz, mas continuamos ainda presos em algumas áreas da nossa vida. Olha só, Deus disse, cada homem pegue um cordeiro. Quantos homens eu tenho aqui essa noite? Homens, fiquem de pé, homens, fiquem de pé, só os homens. É responsabilidade sua tomar o cordeiro para a tua casa. Você é responsável pela palavra de Deus na sua casa. Deus disse aos homens para pegarem esse sangue do cordeiro e colocar dentro da casa. Quando eu faço isso, eu estou promovendo a salvação dentro da minha casa. Há uma responsabilidade sobre nós, homens. Isso é muito sério. O cordeiro traria proteção, não apenas a você, mas aos seus filhos, Alex, Romualdo, aos seus filhos, a sua esposa, Calixto. E você é responsável por isso, biblicamente falando. Não transfira para ela. Seja homem, seja macho. Tem um monte de homem banana que fica transferindo responsabilidade para a esposa. Hoje você vai assumir um comportamento na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Diga amém.
Pode se assentar. Cobrir a casa com a proteção, não apenas física, porque cada homem tinha que ter uma experiência com o Cordeiro, uma experiência com o Cordeiro. Diga amém. Quando um homem mergulha sua mão no sangue do Cordeiro, com certeza o mover de Deus virá sobre a casa dele. Aconteceu na minha vida. Eu transferi a responsabilidade para minha esposa, eu não ia para a igreja, ela ia. Mas a partir do momento em que eu coloquei a minha vida, eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, homem, será salvo tu e a tua casa. O anjo ia passar, mas quem tinha o sangue do Cordeiro, o anjo de morte, melhor dizendo, ia passar, mas quem tinha a marca do sangue, o anjo iria desviar daquela casa. O sangue de Jesus te livra de muita coisa. Diga amém. Diga graças a Deus. Algumas coisas aconteceram na minha vida porque era necessário acontecer, mas se não fosse o sangue, somente o sangue de Jesus na minha vida, só o sangue do Cordeiro, para me libertar de todo mal. Diga glória a Deus. Aonde você tem que colocar o sangue? Os homens colocaram o sangue na casa. Eu vou contar até 3, você vai falar o teu endereço bem alto. 1, 2, 3. É lá que tem que ter sangue. É lá que tem que ter sangue. O sangue do Cordeiro tem que estar lá. Amém? O sangue de Jesus tem que estar lá na tua casa, para que o anjo de morte não entre lá. Diga graças a Deus. Nós estamos em uma guerra sangrenta. Por isso que Cristo, com o sangue dele, nos resgatou e nos salvou. Diga amém. Isso é redenção, teologicamente falando. Salvação é redenção. O que é redenção? Alguém que vai e paga o preço. Jesus pagou o nosso preço. Ele pagou com a vida dele e nos salvou. Diga amém. Quantos aqui são salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo? Isso é redenção. Alguém comprou você. Fala para o teu irmão, alguém te comprou. Amém? Se Moisés libertou o povo com o sangue do Cordeiro, eles estavam salvos. Diga amém. De fato, o anjo de morte não entrou, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Moisés fez isso, eles foram salvos. Mesmo assim, presos na opressão de um faraó terrível, um faraó que destruía aquelas famílias. E esse faraó pecou contra eles. Esse faraó fez atrocidades contra o povo. Eles foram libertos por causa daquele sangue do Cordeiro, mas eles tinham ódio de faraó. Eles não sabiam lidar com isso. E existem mais erros em nossas vidas do que pecados. Às vezes o sangue de Jesus, eu confesso, e Jesus me perdoa. O problema é que existem mais erros do que pecados. Quais erros, pastor? Não saber lidar com aquilo que as pessoas fazem contra mim. Você está entendendo? Não saber lidar com o que acontece ao meu redor. Muitas pessoas aqui estão feridas com coisas que fizeram contra você, palavras que lançaram contra você, atitudes que fizeram contra você, falaram mal de você, prometeram coisas para você e não cumpriram, e você não sabe lidar com isso, e você é vitimizado por isso. Preste atenção. E aí você fica com raiva, tem um sentimento de desamparo. Isso às vezes aqui no templo, no prédio, está tudo bem, mas lá em casa estoura, lá em casa explode, a violência lá em casa acontece, a hostilidade, a disfunção, o medo, a insegurança, atitudes negativas, ansiedade, tudo por isso porque pecaram contra nós. Porque você é salvo, quem aqui é salvo? E como que você pode ter certos tipos de sentimentos na sua vida ainda? Você é salvo.
O sangue te salvou. É pela graça. E por que você tem esse sentimento às vezes ainda na sua vida? Alguns tipos de sentimentos, como atitudes negativas, medo, insegurança, ansiedade, atrocidades, confusão. Como que eu sou salvo se às vezes tenho raiva, sinto ódio, atitudes negativas concernentes ao futuro, medo de confiar em Deus e em pessoas? Por que isso acontece, pastor? Eu vou te falar daqui a pouco. Eu vou à igreja, canto, danço, dizimo, oferto, estou ali, choro na presença de Deus, mas quando volto para casa eu entro no meu cativeiro. Por quê? Por que isso acontece? Vivo aparentemente como se estivesse salvo, mas não liberto. Salvo é uma coisa, liberdade é outra. E há 3 tipos de pessoas que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira, o predador, que significa faraó, o opressor, o pecador. Ele age oprimindo as pessoas, ou usa pessoas para nos oprimir. Pessoas usadas pelo diabo. E esses são os predadores. O segundo, a vítima, que foi atacada fisicamente, emocionalmente, sexualmente, economicamente. Quem sabe você foi abusado de alguém na tua infância e não consegue se libertar disso até hoje. E a sua atitude é o quê? Agressiva. Ou você se tranca nesse quarto escuro, confessa Jesus como Salvador, mas não consegue ter uma vida plena. Por quê? Por quê? Por quê? E a terceira classe de pessoas é o predador vitimizado. É a vítima que de tanto sofrer nessa vida, ela se torna um predador na outra pessoa. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar. Tem pessoas que dizem assim: eu estou assim por causa de você. Quem já ouviu isso? Somente os casados. Eu estou assim por causa de você, por causa da tua atitude. Você vai ver só o que vai acontecer de hoje em diante. Eu vou pagar com a mesma moeda. É um predador vitimizado. Ou você nunca ouviu isso ou nunca falou isso? Olho por olho, olho por olho. Não confia em mais ninguém. E usa um refrão ou um versículo isolado. Olha só para Deus, não olha para o homem não, irmão. Predador vitimizado. E ainda fala que todo mundo é igual, todos os homens são iguais. E por que você procura tanto um? Casa com o primeiro, tudo é igual. Você perdeu tempo. Você é tudo igual. Você está solteiro por quê, bem? E por que você parou daquele? Se o outro é igual? Pensa aí. Eu tenho um exemplo na minha vida. A minha família era muito barulhenta. E é até hoje. Gritava muito em casa. E eu ainda tenho esse cacuete. Não tem, Lu? Predador vitimizado. Quero descontar no outro que fizeram comigo. Tem que me libertar, sou salvo em Cristo Jesus, amém? Tem que me libertar. Porque se eu fizer com outro o que fizeram comigo, eu sou um predador vitimizado. Eu quero destruir da mesma forma que me destruíram. Disse que um pastor foi, olha só essa história, irmão. Ele é americano, ele foi no Quênia, um país da África.
E naquela igreja era dia dos pais e as crianças foram representar os pais. E houve algumas crianças, preste atenção, que entraram com um balde d'água, porque cada um ia, e aquelas crianças, elas foram resgatadas, embora antes foram vendidas pelos pais, por causa de um balde de água. E elas se expressaram no teatro o que elas sentiam do pai dela. Elas estavam ali com um balde de água para vender, pastor. Uma vítima. E se não for curada, ela torna um predador futuramente. O problema é que isso às vezes parece normal. Preste atenção. Parece que as brigas na sua casa está tudo normal. O descontrole parece normal, ficou uma coisa normal. Parece que eu estou falando com alguém aqui essa noite. Sei não, parece. Não se permitem serem felizes. Não se permitem. Tem um baixo senso de humor. Não conseguem. O humor dela é estragada. Se tornam amargas, fechadas. Correm para a igreja, desesperadas, com seus distúrbios emocionais, com a mente cheia de confusão, parecendo um omelete. E aí começam, conseguem esconder por um tempo, se escondem porque usam máscara, aí entram nos ministérios da igreja, vão tocar, vão dançar, vão liderar uma célula, vão ser diáconos, só que são pessoas que não foram libertas. É só uma questão de tempo, ela começa a mostrar quem ela é. E elas são salvas, de fato, e elas amam a Deus, mas não estão totalmente libertas. São salvas, de fato elas amam a Deus, querem fazer algo para Deus, mas não estão libertas. Lembra dos filhos de Israel? Estavam no Egito, tinham que ir para a terra prometida. Lembram deles? Quando eu aceito Jesus, preste atenção, meu espírito é recriado. Isso é salvação, diga salvação. Eu encontro salvação e meu espírito, eu estava morto espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele nos vivificou, ele diz lá em Gálatas, ele nos vivificou, estando nós mortos, mas não carnalmente, mas espiritualmente. Precisava de uma transformação. Se eu tivesse um espinho no pé antes de aceitar Jesus, o espinho continuava no meu pé depois de ser salvo, quem está entendendo? Continua no pé. Ele não sai porque eu aceito Jesus. Eu tenho que tirar o espinho. Eu tenho que arrancar o espinho. Eu sou salvo porque o meu espírito foi recriado. Ele me salvou no Egito. Ele não esperou eu estar certinho para me salvar. Quem já ouviu essa seguinte frase? Olhe para mim. Eu só vou batizar depois que eu colocar minha vida em ordem. Quem já ouviu isso? Cai fora dessa, hein, negão? Rápido. Antes de você morrer, brother. Mas vai logo. Ó. Corre, acelera. Por quê, pastor? Pergunta por quê? Romanos 5:8. Eu saio do Egito porque tinha o sangue de Jesus sobre mim. Mas a minha mente pode estar ainda amarrada. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Éramos o quê, gente? O que nós éramos? Você era certinho? Eu só vou batizar, só vou aceitar Jesus no dia que eu zerar, hein? Parar de tomar cachaça. Parar de sair com outra mulher que não seja minha. Parece que Deus está falando aqui essa noite, hein? Mas eu amo minha esposa, mas eu traio ela.
a minha alma, muitas das vezes, não está liberta. As minhas emoções. Sou vitimizado e me torno um predador disso. E quero pagar com a mesma moeda. Aí aquele povo sai do Egito, vai para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto. Mas qualquer coisinha que acontecia, eles queriam voltar para o Egito. Mas já estavam salvos, não tinha como mais voltar. Porque aquele que coloca a mão no arado não pode voltar para trás. Amém? E o deserto nos amadurece. Por isso você está nesse deserto faz tempo. Um dia que você amadurecer, você sai dele. Fala, meu Deus, deixa eu amadurecer logo, fala para ele. Deserto nos amadurece. Existe um arbusto que quando ele morre no deserto, que ele é muito resistente, porém ele morre, o vento arranca ele e ele começa, o nome desse arbusto chama-se salsola. O vento começa a vir forte, ele é arrancado, ele sai um arbusto que vira quase uma bola, ele vai no meio do deserto. E aí o deserto, como processo de cura, é como essa salsola, né? São como as nossas memórias, que vem todo dia, a gente coloca a cabeça no travesseiro e vem as memórias, ele me agrediu, ele fez isso, aquela pessoa falou isso de mim, e aí a gente não consegue produzir a cura, a gente tem que ter uma mente transformada. Diga amém. E aí, queridos, eu tenho que passar, né, por uma experiência, para ir da salvação até a minha libertação. Isso é prática. Da minha salvação até a minha libertação é uma prática. Até a palavra muda. Salvação é uma coisa, a libertação é outra. Quem está entendendo? Como que isso acontece? Romanos 12. Romanos 12. O apóstolo Paulo, olha, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Hoje é um culto racional. Você veio aqui com a sua razão, você veio aqui porque você quis, você quer adorar a Deus, buscar Deus, você é uma pessoa que gosta de Deus, isso é a razão de você estar aqui, isso você está fazendo. Mas aí vem o versículo 2, e ele fala, não se amoldem, não fique na forma do mundo, se encaixando. O mundo é isso aqui, aí a sua vida você quer encaixar o mundo, você quer caminhar como o mundo caminha, você quer viver como o mundo vive. Ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, o quê? Pela renovação da sua mente. Esse é o processo da libertação, a minha mente renovada, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, muitos falam, a vida ensina, deixa ele. Isso é a atitude de um predador vitimizado. É por isso que eles estão assim, porque sempre foi assim. Não, querido, cuidado com a sua atitude. E quais são as características dessa pessoa? Pessoas que sempre erram o mesmo erro. Aqui não tem ninguém assim, né? Eu só estou pregando, vai que acontece. Então aqui não tem, amém? Tira, aqui não tem ninguém. Pessoas que sempre erram o mesmo erro. Erram o mesmo erro e dizem, me desculpa, eu não sei porque eu surtei. Me desculpa, eu não sei porque eu te abandonei. Me desculpa, eu não sei porque eu fico te traindo. Não sei porquê, eu não sei porquê. Ai meu Deus, eu não sei porquê. Eu sei. Quer a resposta? Eu sei. É porque você está preso no deserto ainda. Ou ainda está no Egito, porém salvo. Mas cadê a libertação? Por isso que o apóstolo disse, Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Porque ele estava no processo da salvação para a libertação.
Fala para o teu irmão, tudo que você fez de errado, você sabe. E aponta o dedo para ele e fala, cuidado, hein? Olha para o teu irmão, ele está com cara de salvo hoje. Olha para ele. Que bonito que ele está. Dá um cheiro dele no perfume que ele passou. Ele fala, cara de salvo. Mas tem que estar liberto também, amém, irmão? Diga graças a Deus. Por que eu falo isso? Olha aqui para mim. Aqui está salvo. Chega em casa, está liberto. Hein? Aqui está glória a Deus e aleluia. Chega em casa, está liberto. Chega em casa, a pessoa se transforma. Você vem no culto, irmão. Para que você vem no culto? Para ter experiências com Deus. Para a palavra entrar aí dentro e acabar com todo argumento do diabo na sua vida. Para a palavra fortalecer você e mudar. Jesus Cristo disse para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que nos amadurece, é a palavra que traz o que? Uma vida diante de Deus. Eu posso dançar na música, eu posso tocar, eu posso fazer o que? Eu posso pregar e posso não ser liberto. Eu posso ser empresário e não liberto, salvo, mas não liberto. Eu posso ser tudo. Muitas pessoas estão presas, salvas e presas. Atitudes erradas. Desconfiam de toda pessoa, de todos. Sendo vítima da sua mente. Sendo vítima de si mesmo, do que fizeram com você. Aí você convida pessoas para entrar no teu ambiente de prisão. Vou te explicar isso. Vou falar sobre isso. Poucos dias de convivência com você e essa pessoa que começou a relacionar com você se torna um predador vitimizado. Marcos capítulo 10, verso 7 e 8. Eu vou usar um texto que usa muito em casamento, mas eu vou falar ele mais abrangente. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um só na carne. Eu estou falando de unidade não somente no casamento. Você não pode levar alguém para São Paulo estando em Goiânia, quem entendeu? Se você é uma pessoa que eu estou falando, creio que não seja, mas se for uma pessoa vitimizada, um predador, se você se une a essa pessoa e não tiver uma mente liberta, você acaba trazendo essa pessoa para o mesmo ambiente que você vive. Ela começa a pensar igual você, ela começa a sentir raiva das pessoas que você tem raiva, ela começa a não ter amizade com as pessoas que você não tem amizade, ela começa a falar coisas que você fala daquela pessoa. Pense comigo, se não é um fato. Cuidado com quem você se une. Isso é muito importante, você se torna uma carne com ela. Eu só posso trazer alguém aonde eu estou. Se eu estou ainda debaixo de uma opressão, precisando de uma libertação, e se eu trago alguém aqui, ele vai ficar junto comigo aqui. Quem está entendendo? Tem pessoas feridas, porém salvas. Você vai formar filhos, tanto carnais como espirituais, vitimizados. Porque quem sabe você foi agredido
o pecado atingiu você, mesmo você não cometendo o pecado. Como mudar a minha atitude, pastor? Somente pela palavra. É a palavra aplicada na sua vida. Você veio aqui para ouvir a palavra. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu consigo crescer e me libertar. Diga amém. Por isso que mensagem de confronto irrita pessoas. Pessoas mudam de igreja. Sabia disso? Muitos querem ser massageados no ego. Mas quando eu falo para o Calixto, Calixto, cadê essa? O que é isso, Calixto? Vai mudar ou não vai mudar, Calixto? Machuca o Calixto. Você não pode ser uma vítima disso. Você tem que mudar, porque eu quero o teu bem. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando você é confrontado, o que vem? Os fantasmas da sua mente. Eles começam a aparecer. Quem lembra do texto de Jesus e Lázaro? Quem lembra? Chegaram para Jesus e falaram: teu amigo morreu. Não precisa mais ir lá em Betânia não. Morreu. Não precisa mais não. E ele falou: vou para lá. Encontrou a irmã no caminho. E a irmã: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele falou: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que o morto viverá. Não é isso? Não é ou não é? Vamos ser Lázaro por um instante. O cara estava todo amarrado. Se for para viver amarrado, é melhor voltar para a morte. Para de ficar falando não para Deus. Se for para ficar amarrado, volta para a morte, que é melhor. Lázaro já estava salvo, era amigo de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Não era liberto, mas estava vivo lá de novo. Estava preso, amarrado. Olha só, fala para a pessoa do outro lado: eu tenho que sair dessa vida. Não fala para ele, fala: eu preciso sair desse jeito. Não dá mais, eu não aguento mais. Fala: eu estou cansado desse ciclo, dessa situação. Vai liberando palavra, irmão. Quem sabe Deus pega você hoje e te liberta em nome de Jesus. Fala para ele: olha, eu não cansei de pisar na bola, de ficar pedindo desculpa pelo mesmo erro. É dar uma semana, cai no mesmo negócio. É dar 15 dias, cai de novo. A gente está igual um Lázaro, amarrado. Lázaro amarrado, ele não podia estar onde os outros estavam, irmão. Lázaro amarrado, mesmo vivo, não podia estar onde os outros estavam. Entenda isso. Ele não podia ser ágil como os outros. Era uma qualidade de vida péssima, embora salvo. É uma qualidade de vida que não dá para viver, embora salvo, porque era amigo de Jesus. E hoje Deus vai promover uma libertação poderosa na sua vida. Sair do deserto para o povo que estava lá no deserto durante 40 anos era mais fácil do que sair do Egito. Vou te explicar. Sair do Egito foi mais complicado, porque uma ação de Deus é a salvação. Agora, eles estavam no deserto rumo a Canaã, era fácil, era atravessar o Jordão, cair na terra. Mas eles ficaram 40 anos dando volta, por causa da murmuração, de vitimizado pela situação. Falava para Deus: o Senhor nos tirou do Egito e aqui não tem carne. É melhor ficar escravo no Egito, mas a gente quer comer bife com cebola. Deus falou: então vou mandar codorna para vocês. Aí eles comiam codorna. Aí cadê a água? A gente vai morrer de sede agora aqui? Deus falou: não, vai lá na rocha, vai sair água para vocês. Vai lá na fonte. A água está amarga. Não, pega lá, toca lá com um graveto, coloca lá na nascente, ela vai ficar boa. Não é água salobra não, ela vai ficar boa. Em outras palavras, eu não quero mais, vítima. Salvo, mas vitimizado.
E Jesus fala: tirai as amarras de Lázaro. Jesus está falando para os discípulos: eu dei a vida para ele, mas vocês, igreja, têm que tirar as amarras do povo. Diga amém. Por isso você precisa de uma boa igreja. Diga graças a Deus. Por isso nós trabalhamos no discipulado 1 a 1, para cada um tirar a amarra do outro, um ajudar o outro. Se você não quer prestar conta, é porque as amarras te fazem bem. Vou repetir: se você não quer prestar contas, é porque as amarras te fazem bem. Você é um predador vitimizado. Como pastor, através do ensino da palavra, através do sacerdócio, da doutrina, dos princípios que você aprende, você vai, um braço liberto, outro braço liberto, uma perna, outra perna, e daqui a pouco você está andando, caminhando, livre, livre, livre. Diga amém. É isso que nós temos que buscar: os princípios, a palavra, a doutrina de Deus, e aplicar na nossa vida. Deus tira as coisas mortas que está em você e coloca você para viver novamente em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga glória a Deus. É por isso que em João 11:44 diz: o morto saiu com a mão e os pés envolvidos com faixa e linho, e os rostos envoltos num pano. Diz Jesus: tirem as faixas e deixa essa pessoa viver, gente. Diga amém. Toda vez que você recebe uma palavra, alguém falando de Deus para você, te ensinando a caminhar, e você aplica, é um braço solto, é uma mão solta, é uma perna solta, é pés soltos, e você vai começar a caminhar. Diga glória a Deus por isso. E se existe alguém preso aqui em algumas amarras do diabo, hoje é o dia da tua libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue que te salvou é o sangue de Jesus que te liberta hoje. Amém? Fala para ele: vida de transparência vai te ajudar bastante. Pode falar para ele. Fala: vai te ajudar muito. E aí, 8:36 de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, vocês estarão livres. Vocês estarão livres. Vocês estarão livres. Vocês estarão livres. Vocês estarão livres, 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 para viver uma vida que Deus tem para você. Eu quero desafiar você a ficar em pé nesse momento.